Queridas amigas, queridos amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a esse domingo que a Casa de Francisco nos oportuniza de estudos, reflexões, e hoje especialmente com um tema que mexe com cada um de nós e que mexe com o significado da doutrina em nossas vidas na perspectiva social. A gente sabe muito bem que a estrutura da doutrina é a estrutura da filosofia, da ciência, e que tem consequências morais. De que modo essas consequências morais elas são realmente relevantes? E de que modo essas consequências morais teriam força para interferir no meio social, no meio econômico, na gestão política? De que maneira a doutrina espírita, na mente do homem, seria capaz de fazer com que essa caridade fosse uma caridade efetiva, capaz de dignificar a criatura humana? Porque muitas vezes há caridades que podem sustentar o indivíduo na miséria, sem que ele rompa o ciclo da miséria, ou o ciclo da pobreza, ou o ciclo da fome, enfim. No mundo em que há tantas desigualdades sociais, no mundo em que o materialismo ainda tem uma força extraordinária, no mundo em que as referências fazem com que as pessoas sejam tratadas de acordo com o seu status, a sua posição, o seu poder financeiro. De que maneira a doutrina espírita dialoga com esse mundo? E de que maneira ela tem proposições transformadoras para esse mundo? É nesse sentido que a gente recebe aqui o nosso querido Rafael Siqueira, que é carioca, é de Niterói, é do Rio de Janeiro, um irmão que tem contribuído bastante através das redes sociais. E que bom conhecer o nosso irmão através das redes sociais, quando muitas vezes muitos irmãos valorosos estavam ocultos, fazendo o seu trabalho anônimo. A pandemia acabou nos aproximando de maneira extraordinária quando a gente pode conhecer pessoas tão maravilhosas. Eu sou suspeito para falar, porque realmente tenho muita ressonância de ideias com as ideias que já vi nosso amigo Rafael Siqueira expor, e que são, na verdade, não ideias de pura opinião, são ideias forjadas nos estudos das obras espíritas, nos estudos do espiritismo, que é uma filosofia e uma ciência de consistência incrível e que traz para a gente uma proposição de transformação de vida individual, mas também de vida coletiva, de vida social. Por isso que a gente escolheu exatamente esse tema para o nosso querido Rafael Siqueira. Rafael, seja bem-vindo, querido. Que Deus te abençoe, te ilumine e que hoje você possa ser bastante inspirado para que essa palavra chegue na gente, possa trazer para a gente reflexões de mudança, proposições de mudança pessoal e coletiva. Fala um pouquinho para a gente, Rafael, como é que você topou com essa doutrina espírita? Muito bom dia, meu amigo Newton. Muito bom dia, Ceará. Terra de Helder Câmara, terra de Bezerra de Menezes, terra de Manuel Viana de Carvalho, terra de Luciano Klein, também um grande amigo, terra de gente tão querida. E eu não deixo sempre de começar, Newton, cumprimentando pelo menos algumas pessoas. Muito bom dia, Sueli Vieira, Sheiva Ribeiro, Francisca Amélia Raulino de Aguiar, Ivan Loss, Maria Eliana Oliveira Correia. Gente, eu queria cumprimentar todo mundo, mas para não cometer a indelicadeza de esquecer o nome de alguém, paz e bem para todos, que Francisco de Assis nos ilumine os passos e nos ensine a ser fiéis seguidores de Jesus. Eu sou Rafael Siqueira, filho do Rio de Janeiro, norte do estado, uma cidadezinha chamada Itaperuna. Comecei meus dias espíritas no grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, outro cearense, esse maranhense, e me apaixonei pela doutrina espírita, me apaixonei pelo Jesus que a doutrina espírita me mostrava. Posteriormente, fui transferido para Niterói, onde tive a oportunidade de conhecer José Raul Teixeira e a Sociedade Espírita Fraternidade. E na Sociedade Espírita Fraternidade, onde estou hoje, desenvolvo as tarefas, eu não digo oratória, sabe, Newton? Eu digo estudo, porque quando a gente sobe numa tribuna para falar de Jesus, nós nos colocamos na condição de aprendizes. Então, desenvolvo a tarefa dos estudos espíritas, da mediunidade espírita e dos trabalhos. Porque nós estamos no mundo para trabalhar em favor do nosso próximo,
em favor da pacificação social, em favor da dignidade, porque esse é um valor estampado na nossa própria Constituição, que a nossa República tem como um dos seus valores, está lá no artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. E quando eu penso em dignidade da pessoa humana, eu logo faço um link com a caridade, porque se fora da caridade não há salvação, essa caridade tem que ser posta a dignificar o ser humano. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para debater esse assunto. Que maravilha. Com certeza a gente vai poder se confrontar bastante com leituras e releituras. Eu gostei muito de ouvir isso. Não se trata especificamente de oratória, mas de proposições, de estudos, porque nessas horas nós somos apenas veículos das provocações do mundo espiritual para que a gente possa sacudir a poeira do materialismo e tentar pensar de maneira mais transcendente a realidade de mundo. Estou muito feliz, Rafael Siqueira, de você estar com a gente. E agora, o espaço é seu, fique à vontade. Você vai ter uma exposição aí entre 40 e 45 minutos, e em seguida a gente vai abrir espaço para perguntas, porque é sempre bom interagir, é sempre bom também perceber como é que a tua fala chegou no coração de cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora. Beijo no coração, e assim que eu aparecer, é aquele sinal assim dos tempos Time is over. O teu tempo acabou. Um abraço, querido. Até mais. Obrigado, Newton. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia, e ao chegar ao final do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Essa é uma composição do Padre Zezinho, porque até os meus 18 anos de idade eu fui católico, e aprendi com o Padre Zezinho que nós estamos no mundo para seguir Jesus, para andar como Jesus andou, para pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, porque vivendo tal qual Cristo, que é o nosso modelo e o nosso guia, nós seríamos muito mais felizes. E o que o Cristo pensava da caridade? É bem verdade que Jesus, quando estabeleceu o seu evangelho, a sua proposta de ressignificação para os nossos passos, ele teve oportunidade de falar por diversas vezes do amor. Uma das citações que eu julgo mais oportuna é aquela constante de João, capítulo 13, versículo 34. O meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. E esse amor, muitas vezes, ele permanece nos lábios, porque nós sabemos falar de amor, escrever sobre o amor, filosofar sobre o amor. Mas Jesus nos coloca que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Jesus, ele não apenas dava coisas, ele promovia almas. Ele se relacionava com as mais variadas pessoas. Ele tinha um amor indistinto e acolhia quem quer que seja. É o Jesus que acolheu a mulher adúltera, quando hoje, muitas vezes, nós temos as mais variadas considerações com aqueles que nós julgamos em erro. E essa mulher adúltera, essa mulher que quase foi apedrejada numa praça em Jerusalém, ele disse: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Foi Jesus que acolheu a mulher prostituta e fez mais. Transformou Miriam de Migdol numa de suas apóstolas. E durante muito tempo a igreja fez questão de esquecer a história de Maria de Magdala. Mas no século XIII, Tomás de Aquino, aquele que é um dos grandes filósofos cristãos, ele colocou numa frase que Maria de Magdala é a apóstola dos apóstolos. Jesus era aquele que relacionava-se com os homens do templo, com os sacerdotes. Quando um deles, de nome Jairo, foi ter com Jesus: minha filha, está morrendo. É bem possível que já tenha até morrido. E Jesus vai até a casa de Jairo, olha para a menina que tinha aparência de morta e diz: Talita cumi, menina,
levanta. Foi o mesmo Jesus que direcionou o seu amor para um romano. Quando aquele que era o romano vem até ele, o meu servo precisa de ajuda. E Jesus responde, eu vou até a sua casa. Ao que o centurião romano lhe responde, não precisa ir na minha casa. Basta uma única palavra e o meu servo será salvo. Foi Jesus, que esteve no meio de dois ladrões, Dimas e Giestas. E Dimas, aquele que entra para a história como bom ladrão, diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. E Jesus responde a Dimas, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Então Jesus falava do amor, falava da caridade, falava da promoção de almas. Jesus não nos trouxe uma doutrina exclusivista, como nós hoje tentamos fazer pelos caminhos do mundo, colocando aqueles que são eleitos dos que não são eleitos, dos que serão salvos daqueles que serão os proscritos. Jesus nos acolhe a todos. E essa mensagem de amor, essa mensagem de caridade, essa mensagem de alevantamento de todos nós, os seres humanos, é a tônica do Verbo iluminado de Jesus, que escolheu para seus discípulos simples pescadores, mas também escolheu um comerciante, Judas, da cidade de Queriot, aquele que o traiu. E nós malhamos Judas até hoje por ocasião das Semanas Santas, quando sabemos por um livro belíssimo, Coração e Vida, de Maria Dolores, que Judas foi restaurado por Jesus assim depois que Jesus havia falecido. Então a mensagem de Jesus é a mensagem do amor, é a mensagem da esperança, é a mensagem daquele que dá as mãos, que congrega a todos, que acolhe. Então quando nos diz o Padre Zezinho que nós devemos amar como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus, é para que a gente tenha nos nossos passos a tônica da presença de Jesus nas nossas vidas. E tendo Jesus como cicerone das nossas atitudes, nós possamos pensar em caridade, não como a atitude de dar coisas tão somente. Dar coisas é importante. Quando eu dou um prato de comida, eu alimento aquele que tem fome, mas a pessoa terá fome de novo, precisará de outro prato de comida e eu talvez não esteja por perto. Então a nossa tarefa, promover almas. O grande problema é que no mundo hoje, muitas vezes se faz a caridade pensando naquilo que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar agindo dessa forma? Será que eu vou ganhar um espaço no nosso lar? Pensam muitos políticos, será que se eu der coisas, isso reverte em votos para mim? Mas nós devemos pensar em caridade como promover o ser humano. Assim como Jesus vem nos promovendo há séculos. Tirou Rafael. Se eu pudesse contar, algumas de minhas vidas pretéritas foram bem difíceis, da indigência em que eu me encontrava, para hoje, tentando me restaurar a cada dia, possa ajudar na promoção de outras vidas. Dar coisas, meus amigos, é fácil. Às vezes é fácil tirar um dinheiro do bolso e doar para alguma campanha. Difícil é quando damos de nós, damos do nosso tempo, damos do nosso sorriso, damos das nossas possibilidades para que as outras pessoas saiam da indigência em que se encontrem e possam igualmente levantar-se, crescer, poder dar conta do próprio sustento e fazer o caminho que nós estamos fazendo, ajudar a outras almas. Há uma citação que eu gosto muito. Quando se propõe que, quando eu planto couves, eu terei o que comer amanhã. Quando eu planto uma árvore, eu terei uma sombra na qual me recostar nos dias do futuro. Agora, quando eu invisto em educação, quando eu promovo almas, eu estou trabalhando para o futuro. Porque ao invés de aprisionar pessoas, eu estou libertando essas pessoas para que sejam os arautos da própria subsistência, do próprio progresso e ajudem na construção de um mundo melhor. Para que vocês possam entender essa nossa fala inicial,
eu trouxe aqui uma reflexão, retirada do livro Cartas e Crônicas, do nosso Humberto de Campos, irmão X, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos propõe, logo na primeira lição, Lição nas Trevas, que um dia um benfeitor da espiritualidade maior resolveu visitar uma zona umbralina. Estando lá, vários daqueles que eram obsessores, espíritos atrasados, espíritos ainda arraigados no mal, começaram, vamos tirar ele daqui. O que ele veio fazer nos nossos lugares, nos nossos espaços? E começaram a atacar aquele benfeitor, a dizer doestos, a apontar o dedo em riste. Quando um dos obsessores, em especial, olha para aquele homem e diz, parem, deixem ele entrar. Mas como assim? Ele não pode ter livre acesso aos nossos domínios. E o obsessor diz, eu conheço esse benfeitor. Ele é deveras um anjo. Como assim um anjo? Eu conheço. Quando eu estava na terra, eu morava numa comunidade. Faltava-me comida. E ele sempre ia, me atendia. E o que mais perguntaram os obsessores? Bom, eu muitas vezes fiquei doente. Faltava remédio para mim, faltava remédio para as minhas filhas, para os meus familiares de uma forma geral. E ele ia. Tinha sempre um remédio, tinha sempre o telefone de um médico que atendia de graça, e ele me socorria. E o que mais? Bom, esse homem era um santo, porque ele dava roupas, ele ia sempre na nossa casa, fazia o culto, ao que aquele benfeitor já constrangido redargue e diz, meu irmão, tudo o que eu fiz porque você é um filho de Deus. Eu fiz porque nós somos irmãos. Mas eu tenho uma pergunta ingente para te fazer. Se eu te fiz tanta coisa, se eu te dei tanta coisa, e você relata, foram alimentos, foram roupas, foram momentos de prece, por que você permanece no plano espiritual à conta de um obsessor? Alguém que persegue outros espíritos. E aquele obsessor respondeu, bom, você me deu muitas coisas, mas infelizmente você não me ensinou a viver. E como não aprendi a viver, ainda hoje eu sou o reflexo das minhas próprias escolhas. Essa lição de Humberto de Campos, ela é significativa, porque muitos de nós, quando adentramos nos nossos arraiais espíritas, nós nos alegramos pela possibilidade do espiritismo, da caridade, e abrimos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, a gente quer trabalhar, quer colocar a mão na massa, quer dar o nosso melhor, e tudo isso é muito importante. É importante o nosso movimento, é importante as nossas atitudes, mas a gente tem que se dar conta que caridade não é apenas dar coisas. Caridade é quando nós promovemos as pessoas. Retiramos as pessoas daquela situação em que elas se encontram, pelos mecanismos da educação, pelos mecanismos de que elas entendam que são vetores do próprio progresso, que não podem depender de mim ou da casa espírita para sempre. Pelo contrário, podem, aproveitando-se daquilo que é dado pela casa espírita, tornar-se igualmente um trabalhador espírita, estar inserido na sociedade, porque aí, ao invés de dar coisas, eu dou dignidade. Eu dou assento na sociedade, eu permito que aquela pessoa se torne um vetor do progresso. Então, nós nos damos conta de que caridade é sim quando eu tenho a possibilidade de dar coisas, mas é muito mais quando eu tenho a possibilidade de libertar as pessoas. E poucos de nós hoje querem libertar as pessoas. E por que isso? Porque interessa a muita gente que as pessoas ainda estejam presas. Quando eu me pego pensando nos políticos, na política de uma forma em geral, se as pessoas se educam, se as pessoas se libertam das coisas que lhes são dadas ano após ano, eleição após eleição, elas deixarão de ser eleitoras do cabresto e passarão a ser eleitoras com senso crítico, porque se educaram, saberão logicar
Então, há muita gente, e eu citaria aqui o exemplo da política, ainda interessa dar coisas para que as pessoas permaneçam presas àqueles que deram coisas e continuem votando e continuem fortalecendo aquele ciclo vicioso onde eu dou, você se torna um devedor meu. Você faz um favor para mim. Eu continuo te dando e você continua devolvendo os favores. Mas nós, os espíritas, devemos pensar que o espiritismo de Bezerra de Menezes, de Viana de Carvalho, de homens e mulheres nobres que passaram pelo mundo, não veio apenas para a gente dar coisas, veio para que a gente liberte as pessoas, dando a elas dignidade, maturidade do senso crítico, capacidade de raciocinar e não se tornarem joguetes nas mãos de um político, de um padre, de um pastor, de um orador espírita. Porque eu estou falando com vocês aqui agora, mas eu desejo que todos vocês da Casa de Francisco tenham essa maturidade do senso crítico e saibam se perguntar: o que o Rafael está falando tem aderência com a obra espírita? Ou ele está falando de trás do ouvido? O que o Rafael está falando está de acordo com o bom senso? Porque nós precisamos ser questionados. Porque muitas vezes eu me pego vendo gente, fulano de tal eu não posso questionar. Por quê? Se Kardec muitas vezes diz que é preciso rejeitar 10 verdades para não aceitar uma única mentira. Em verdade, essa frase é do benfeitor Erasto, está no livro dos Médiuns. Então, me questionem. Se aderirem ao que eu estou falando, ótimo. Se não aderirem, vamos conversar. Vamos dialogar. Porque diz o próprio Kardec, naquele primeiro volume da Revista Espírita, aquela que saiu em 1858, nós discutiremos. Porque é preciso falar, é preciso conversar, dialogar, mas nós não disputaremos. Porque discutir está no campo da racionalidade, da afetuosidade. Disputar, já entra o ódio. Então a nossa proposta é: vamos conversar. Vamos entender que nós estamos no mundo para libertar as pessoas e não manter as pessoas sob o guante da nossa vontade, do nosso pensamento. E, para tanto, eu me recordo da Casa Espírita onde eu comecei, em Itapiruna. Grupo da Fraternidade Espírita, Humberto de Campos. E eu adorava participar dos trabalhos de caridade. Me chamavam para o trabalho da sopa, lá estava o Rafael. Me chamavam para o trabalho de subir nas comunidades. Itapiruna não tinha comunidade, gente, era morro. Lá estava o Rafael. Me chamavam para a campanha do quilo, lá estava o Rafael. E eu chegava em casa exaurido de noite. Ai, eu acho que hoje eu dei o meu melhor. E havia dado, e a gente precisa, vamos dizer assim, valorizar esses atos. Mas um dia, um companheiro da Casa Espírita, chamado Luiz Alberto, hoje já desencarnou, e eu mando para ele as minhas melhores vibrações. Ele disse assim: Rafa, fala Luiz Alberto, um grande amigo. Você já reparou que o nosso trabalho assistencial de sábado, nós já estamos há gerações mantendo as pessoas na condição de assistidos? Porque a gente chama de assistido. Quando assistidos somos todos nós, mas a gente chama os outros de assistidos. E eu pensei, é verdade. E ela me apontou uma criança. E eu atendi a avó desse menino. Eu atendi a mãe desse menino. E hoje eu estou atendendo o menino. Me conte melhor essa história. Bom, a avó, há cerca de 3 décadas, vinha todo sábado pegar a cesta básica, poder tomar sopa, e a gente dava a cesta básica, dava a sopa, e depois veio a filha. A filha queria a cesta básica, queria a sopa e também queria o leite. E agora já vem o menino. E já chega com a mãozinha apontada. Rafa, nós precisamos fazer mais. E aonde você quer chegar? Nós estamos aprisionando essas pessoas na proposta da caridade. Nós devíamos libertar essas pessoas, porque a gente tem dado coisas. E é bom que a gente dê essas coisas, porque quem tem fome tem pressa. Mas que tal se a gente começar a dar dignidade social a essa mãe? E eu, Luiz Alberto, mas como assim? Bom,
ela chega todo sábado para pegar a cesta. Por que a gente não faz uma oficina para ensinar essa mãe a trabalhar? E eu disse assim, mas ela não quer trabalhar, ela não quer aprender qualquer coisa, mas ela precisa, Rafa. E a gente precisa colocar isso na cabeça dela. E foram propostas algumas oficinas, coisas simples, e a gente se deu conta que, com o tempo, o sorriso vinha nos lábios. Porque as pessoas iam na casa espírita sempre na condição de coitados, porque isso vai diminuindo a própria autoestima da pessoa. E quando ela começa a ser vetora do autossustento, ela já chega na casa espírita sorrindo, porque ela diz, Luiz Alberto, hoje eu já não preciso da cesta. Hoje eu quero te ajudar a dar a cesta para outros que virão até aqui. E quando a gente vê situações desse tipo, o nosso coração sorri, porque a gente está libertando pessoas, como Jesus libertou a tantos. Como Jesus libertou a mulher hemorrágica, que foi até ele, tocou-lhe na veste, na ponta do vestido. Senhor, há tanto tempo eu sangrava. Os médicos, não tem jeito. O templo, não tem jeito, mas a minha fé me trouxe até ti. Cura-me. A tua fé te curou, de Jesus. Mas depois ele promove, não voltes ao caminho do erro. Seja agora a vetora da sua própria existência. E ela se transforma, porque contam os historiadores que o nome dela era Berenice em hebraico, ou Verônica em grego, porque da condição de uma pedinte, ela se torna aquela que, quando Jesus estava subindo o Gólgota, levava uma toalha, porque quando o seu Senhor estava todo empapado de sangue, foi a toalha de Verônica que foi colocada no rosto de Jesus. Da condição de pedintes, da condição de necessitados, para a condição de trabalhadores. Isso é dar dignidade. Isso é entender porque Dom Helder Câmara trabalhava com as pastorais. Porque as pastorais deixam de deixar as pessoas presas na igreja para receber, e as pessoas vão se transformando em pessoas melhores, aderindo a novas propostas de vida. Meus companheiros espíritas, nós precisamos sempre fazer essa inflexão. A inflexão de saber que Allan Kardec, quando pergunta em a questão 685A do Livro dos Espíritos, naquela que fala sobre a lei do trabalho, perguntando o que seria do mais fraco quando ele não tivesse como trabalhar. E os bons espíritos respondem, bom, quando o mais fraco não tiver como trabalhar, o mais forte ajuda o mais fraco. Dar coisas, mas Kardec depois desenvolve naquela que é uma nota fantástica. Há um elemento que a ciência econômica vem descurando, e esse elemento chama-se educação. Não apenas a educação através dos livros, mas a educação moral, que é a arte de promover, de formatar caracteres. Proposta espírita, então, dar sim coisas àqueles que têm necessidade. Há pessoas que chegam na casa espírita com fome, vamos alimentar. Há pessoas que chegam com frio, vamos dar roupas. Mas vamos lembrar do conselho de Kardec. Nós precisamos educar essas pessoas. Precisamos educar através dos livros, porque é importante, mas precisamos dar a educação moral para que essas pessoas compreendam que a vida é uma grande proposta de ressignificação das próprias atitudes, das próprias propostas. Muitas mentes, quando eu falo sobre essas coisas, vêm até mim e dizem, Rafael, estou de acordo. Outras vêm e dizem, Rafael, já não concordo tanto. E dizem sobre o seguinte argumento, nós temos não que dar o peixe, mas ensinar as pessoas a pescar. Essa frase é verdadeira? Ela é verdadeira em parte. E eu quero explicar esse em parte valendo-me de Madre Teresa de Calcutá. Porque uma vez, um repórter foi perguntar a Madre Teresa de Calcutá, Madre,
Por que você dá tantas coisas às pessoas, quando nós sabemos que ao invés de dar o peixe, nós precisamos ensinar a pescar? E Madre Teresa de Calcutá olhou, ligou-se a Deus e respondeu: é verdade, a sua frase está correta, mas há tanta gente com tantas necessidades que se eu não der o peixe, a pessoa não para de pé. Então, meu filho, a proposta é: primeiro dar o peixe, alimentar, porque saco vazio não para em pé. Primeiro, devolver a condição orgânica à pessoa, depois ensinar a pescar. Quando pensamos, então, em dignidade social, nós devemos entender que essa caridade vinculada à dignidade social é essa arte de entender que, num primeiro momento, eu vou acolher a pessoa, receber a pessoa naquilo que ela possui de necessidade básica premente. Há tanta gente com fome, há tanta gente com frio, há tanta gente padecendo as mais variadas moléstias. Vamos ajudar. Não vamos deixar ninguém ao relento, à miséria. Vamos entender, conforme nos diz o Evangelho de Jesus, que todas as vezes que vemos uma pessoa na rua, todas as vezes que lidamos com alguém que tem fome, todas as vezes que lidamos com alguém que está preso, é com ele que estamos lidando. Que continuemos com a tarefa da sopa, com a tarefa da cesta básica, mas que nós possamos dar o segundo passo, que no Sermão da Montanha é intitulado como a segunda milha. Se alguém te convidar a andar 1000 passos, anda 2000 passos, depois de dar o peixe. Vamos ensinar essa pessoa a pescar. Vamos ensinar essa pessoa a voltar a olhar para si mesmo com dignidade, porque tem muita gente que acha que morreu, tem muita gente que acha que está fora da própria conjuntura social, que se transformou numa espécie de marginalizado. Nós precisamos voltar essa pessoa para o conjunto da sociedade. Essa pessoa precisa entender que ela faz parte, ela não é diferente, ela não é menor, ela é nossa irmã. Seja em que condição ela estiver e de onde ela estiver, ela pode começar num simples trabalho, numa simples mudança de paradigma mental, a construir novos passos. E aí nós estamos dando dignidade. Quando pensamos, então, nessas doações políticas que pululam principalmente à época da eleição, o povo tem fome. E como dizia Herbert de Souza, o Betinho, quem tem fome tem pressa, precisa comer. Mas nós precisamos pensar que essas doações não podem ser apenas eleitoreiras. Tem que ter contrapartidas. E as contrapartidas o menino está na escola, o menino foi vacinado, você está ficando só em casa ou está fazendo algo para essas crianças? Porque aí a gente devolve dignidade. E é disso que nós estamos falando. Quando, então, em o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, nós precisamos alargar o significado da palavra caridade, para entender que caridade é olhar nos olhos. Muitas vezes, quando a gente dá uma moeda na rua, a gente dá para satisfazer a consciência culpada. Olhemos no olho daquela pessoa, que às vezes está ali marginalizado, às vezes é uma pessoa que realmente não teve condições da vida, e possamos entender, é um filho de Deus, é meu irmão. Como eu estaria se estivesse na mesma condição? Eu possa ter esse olhar de ternura para aquela pessoa. Eu posso olhar nos olhos dela, porque é Jesus que se encontra ali. Se eu não tenho como dar coisas naquele momento, que eu dê de mim, que eu pelo menos olhe, que eu devolva a dignidade àquelas pessoas. Eu aprendi com José Raul Teixeira, o meu pai preto aqui de Niterói, porque eu tenho meu pai branco e tenho meu pai preto. E quando eu falo em pai preto, preto para mim é a cor mais bonita, gente. Porque Raul, além de negro, tem dois olhos verdes que parecem duas esmeraldas. E ele disse assim: meu filho, por inspiração de Francisco de Assis,
nós fundamos a Sociedade Espírita Fraternidade. O benfeitor Camilo foi Maceu, um dos seguidores do franciscanismo dos dias iniciais, quando os franciscanos saíam pelo mundo dedicando-se à pobreza, não apenas a pobreza material, mas a pobreza do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Francisco saía pelo mundo falando de castidade, não apenas a castidade sexual, mas a castidade dos costumes e da obediência ao Evangelho. Então, o benfeitor Camilo foi Maceu, que alimentou tanta gente, que socorreu tantas almas, que devolveu dignidade aos rancenianos, porque os leprosos do Vale da Úmbria, como costumava ser por toda a antiguidade, não tinham assento na sociedade da época, eles ficavam à margem. Então Francisco de Assis, Maceu e aqueles outros banhavam os leprosos, conversavam, chamavam eles para ir na missa. Olha o que é dar dignidade, inserir a pessoa no contexto da sociedade. E o benfeitor Maceu nos convidou no século XX, 4 de setembro de 1980, a erigirmos um lar espírita aqui em Niterói. Ele pediu autorização a Francisco de Assis e nós abrimos a Sociedade Espírita Fraternidade, para que a gente se relembre dos dias da Úmbria, dos dias da fraternidade, dos dias em que nós nos olhamos como irmãos, sem casta, sem achar que um é maior do que o outro, sem dar carteiradas. Ah, mas eu sou o espírito orador, ah, eu sou o espírita médio, aqui somos todos iguais. Foi isso que eu aprendi com Maceu, Camilo. Os anos passaram, nós estávamos estudando o espiritismo. Quando em 1988, 20 de março de 1988, o benfeitor José Grosso, que trabalhava junto com Camilo, chega para Raul e diz assim: meu filho, nós precisamos colocar em prática, porque a gente vem falando muito de caridade. É caridade daqui, é caridade de lá. A gente sobe no púlpito para falar de caridade, mas a gente precisa colocar em prática. Nasce o remanso fraterno. E no remanso fraterno, várias crianças são agasalhadas, não só para receber coisas, mas para se tornarem homens de bem. E Camilo disse em várias cartas, são os mesmos das vidas passadas, que vocês prejudicaram, que vocês deixaram ao abandono, que vocês apenas deram coisas para se livrar, que agora voltam no remanso fraterno, para que vocês possam promover, dar dignidade, porque a proposta agora é formar homens de bem, impedir que essas crianças caiam na marginalidade, caiam nas drogas, propiciar que essas crianças estudem. Uma vez perguntaram a Raul Teixeira: Raul, você não acha que o trabalho que você faz em Niterói é muito pouco? 200 crianças. É o que hoje as doações para o remanso fraterno conseguem sustentar. E ele, lembrando-se de Madre Teresa de Calcutá, respondeu. Uma vez perguntaram a mesma coisa a Madre Teresa de Calcutá. E ela respondeu, é pouco sim, mas o meu trabalho, que é uma gota, sem essa gota, o oceano ficaria menor. Raul responde do mesmo jeito, me perdoem se os olhos marejar. E Raul responde mais. Cada criança que a gente recebe no remanso fraterno é menos uma jogando bolinhas nos sinais. É menos um aviãozinho para o tráfico. É menos uma criança que vai se transformar naquele que vai te assaltar na rua. Porque aqui a gente não dá aquela bolsa para libertar a nossa consciência da culpa. Aqui a gente está se preocupando com a pessoa. Chegam os meninos mais encapetados do mundo. É o momento da gente formatar nossa personalidade e nos vincular a Jesus. Porque Jesus sempre lidou com cada um de nós. Me perdoem a expressão, encapetados pelas vias das vidas pretéritas e nos amou. Hoje nós vamos amar essas crianças. Como é bom falar do remanso fraterno. Como é bom ver crianças ali
sendo evangelizadas, porque elas chegam, tomam café, elas almoçam, elas recebem as aulas de português, de matemática, de evangelização, visando a profissão do futuro, porque não saem dali apenas com a barriga cheia, saem dali com sonhos. Dar dignidade é devolver os sonhos. Os sonhos que a minha filha, papai, eu quero ser médica. E eu pergunto para ela, médica de quê, minha filha? Médica de gente ou médica de bicho? E ela responde com aquele sorriso infantil, médica de bicho, papai, porque bicho está mais fácil. Veja, uma criança com 3 anos. Dar dignidade às pessoas é devolver a esperança, é devolver os sonhos, porque nós temos sonhos, nós temos esperanças. Eu, Rafael, sempre tive o sonho de ser psicólogo. Estou aí no meu 6º período de psicologia para escutar pessoas, eu que falo tanto, eu quero escutar as pessoas, treinar a escutatória. Mas eu só pude realizar esse sonho porque um dia um vendedor de tomate casou-se com uma professora nascida na roça e me criaram. Poderiam me dar brinquedos, poderiam me dar comida e faltava muita coisa, gente. Mas o meu pai e a minha mãe, nós vamos investir na sua educação, meu filho. Minha mãe, muitas vezes, a gente comia mortadela em casa, mas não faltava dinheiro para a educação. Eu estudei, fiz uma primeira faculdade, sou formado em Direito. Hoje estou realizando o meu sonho, porque uma segunda mulher, agora minha esposa, olha, você pode fazer a sua faculdade, porque nós estamos juntos. Dar dignidade é ter aquele olhar de Helder Câmara, quando olhava para as pessoas e muitas vezes era chamado de comunista. Ele, podem me chamar do que quiser. O meu compromisso é com as pessoas. O olhar de Bezerra de Menezes. Eu estou com as pessoas. Quando uma mulher foi ao seu consultório e o problema dessa criança é fome, doutor Bezerra disse, eu não tenho dinheiro para comprar o medicamento nem a comida. E ele tira do anel de formatura e dá para que aquela mãe pudesse comprar medicamentos, pudesse comprar comida. Dar dignidade é o olhar de Allan Kardec. Porque no seu Instituto de Educação, na rua Serré, de número 35, em Paris, isso pouco consta dos seus historiadores. Ele recebia alunos, grande parte não podia pagar, mas ele ensinava química, física, matemática, francês, porque ele dizia, nos dias atuais, existem brigas pelas mais variadas coisas, brigas por política, brigas por religião, brigas por raça. Mas eu insisto, a educação há de salvar o mundo, há de formatar novas mentes. Então, Allan Kardec foi um grande educador, porque a educação formava novos espíritos e dava dignidade social. É esse o caminho. O caminho de nós olharmos para as outras pessoas e não pensar, se eu der isso, eu tenho um lugar em nosso lar. Se eu der isso, eu consigo que ele seja espírita, protestante. Se eu der isso, ele vai votar em mim nas próximas eleições. Vamos tirar o que é dado por troca e vamos pensar, se eu promover essa pessoa, ela, quem sabe, pode ser um promotor meu nas vidas que se seguem. Se eu promover essa criança, ela será um melhor médico, um melhor arquiteto. Se eu caminhar pelos caminhos do amor, não haverá ódio capaz de atingir-me, ou atingir a minha casa, ou atingir a minha sociedade nos dias do presente. Um dia, uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos, a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria. Sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao final do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz.
O nosso exemplo é Jesus. Nós temos filosofias transitórias, nós temos artistas transitórios, políticos transitórios, mas Jesus prossegue com o seu cântico das bem-aventuranças, nos chamando. Vem, Rafael, vem, Newton, vamos construir um mundo de paz, de amor, de dignificação, não de corpos, mas de almas para Deus. Muito obrigado e eu estou à disposição se o Newton tiver algumas perguntas. Que beleza, que maravilha. Encantador a gente poder ouvir as paisagens em palavras de quanto Jesus realizou e de como ele até hoje inspira os homens de boa vontade para realizarem. Eu comecei sorrindo porque não faz muito tempo eu cantei essa música para a casa de Francisco numa tarde antes da psicografia e realmente essa música é muito tocante. Padre Zezinho é uma pessoa extremamente inspirada e faz parte da nossa infância. Faz parte da nossa infância. Outra que nos marca muito é aquela, né? Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho, a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. É maravilhoso ser tocado por Jesus e sentir essa orientação tão consistente da busca da transformação de mundo. Vamos colocar aqui uma pergunta do Daniel Rosa de Assis. De Assis, olha só. O sentido da caridade, levando à dignidade social dos cidadãos de bem, seria promover a autonomia na geração de frentes de trabalho remunerado, com inclusão social aos que estão à margem da inserção? Daniel de Assis, paz e bem. Porque se você tem o Assis no nome, que Francisco te inspire, meu amigo. Porque eu já te conheço de longa data, você é um grande estudioso do Espiritismo, alguém que está sempre participando e fazendo perguntas que eu reputo assim de uma fineza, de uma elegância, que já trazem a resposta embutidas na própria pergunta. O sentido da caridade, levando a dignidade social dos cidadãos de bem, seria promover a autonomia? Perfeito. Com inclusão social aos que estão à margem da inserção? Perfeito. Como diria o Jorge Alahá faz assim, ó. Estou de acordo, meu amigo. A gente precisa ter dois caminhos. O primeiro caminho é quem tem fome tem pressa. Essa é uma proposta de Herbert de Souza, que criou a campanha Natal Sem Fome. Não tem como eu promover... Eu me lembro de uma criança na televisão outro dia pedindo comida, porque na casa dele não tinha nada. Não tem como você ir para a casa dele e fazer uma palestra falando em autonomia, em promoção, fazer uma palestra para pessoas que chegam na casa espírita esquálidas, necessitadas. Vamos alimentar essas pessoas. Vamos fazer a primeira parte, que é prover o que é o básico. E depois o tempo vai passando, essas pessoas vão se assentando, e aí surge uma coisa chamada comodismo. Porque a pessoa que recebe, ela vai se acomodando no receber. E a gente que dá vai se acomodando no dar. A gente quebra esse ciclo. A gente começa num segundo momento, promover aquelas pessoas. Olha, eu acho que você pode começar a ajudar a gente aqui na Casa Espírita. Você deve ter algumas habilidades que podem ser utilizadas num trabalho manual, fazendo alguns doces, fazendo algumas comidas. Tem gente que chega na Casa Espírita, Daniel, não tem nem documento. Dar dignidade a essas pessoas é levar essa pessoa para tirar um documento. Dar dignidade a essas pessoas, eu me lembro de um trabalho que a minha esposa fez, que era a alfabetização de gente que não sabia ler. E eu me lembro aqui de Paulo Freire, tão criticado nos dias atuais, quando criou o grande projeto das alfabetizações, um trabalho belíssimo, notável, porque se tem algo que tira a dignidade das pessoas, ela não saber escrever o próprio nome. E hoje o analfabetismo, eu tenho que pronunciar devagar, senão eu me embolo, Newton,
não é apenas o de escrever o nome, porque às vezes a pessoa sabe escrever o nome, mas tem a compreensão limitada. Ela lê um texto e não entende nada, não sabe onde é o início, onde é o meio, onde é o fim. É uma espécie de analfabetismo. Tem pessoas que hoje, num mundo completamente informatizado, eu fui amarelinho do Banco do Brasil. Vocês devem estar se perguntando o que é ser amarelinho do Banco do Brasil. O banco não queria que ninguém fosse para o caixa, então eu ficava ali do lado de fora. O que você quer fazer? Aí eu quero fazer o saque do meu benefício. E eu, pegue o seu cartão, passe o seu cartão. A pessoa não conseguia bater a própria senha. Vinha aquela senha anotada num papel. E eu, meu Deus, que conflito. Eu não posso pegar na senha da pessoa. Mas se eu não pegar, a pessoa não recebe. Então, hoje, promover as pessoas, Daniel, primeiro eu alimento, primeiro eu dou o básico, depois tirar um documento, quem sabe ajudar essa pessoa a ler, quem sabe ajudar essa pessoa a se inserir na vida. Às vezes essa pessoa é um excelente cozinheiro, cozinha como ninguém. Ela pode começar a cozinhar para a própria sobrevivência. Quantas pessoas começaram vendendo empadinhas, quibes, pequenos quitutes? A gente não pode manter essas pessoas na subserviência de um auxílio, seja de um auxílio da casa espírita, seja de um auxílio governamental, porque senão ela vai se sentir devedora. E quem se sente devedor faz as coisas por troca. A gente precisa libertar essas pessoas, porque quando a gente liberta, nós damos dignidade. Tá mutado, Newton. Kardec Carneiro pergunta assim: muitos irmãos promovem a caridade material, porém obrigam a escuta da evangelização e não promovem a dignidade social. Como mudar essa mentalidade? Kardec Carneiro, muito bom dia. Se eu soubesse a resposta de pronto, eu te dava. Isso é um trabalho de... Ontem de noite eu estava conversando com a minha esposa. É difícil educar uma criança, né? E ela me respondeu, todas as crianças são difíceis de educar, Rafael. Isso é um trabalho de persistência. Então, Kardec Carneiro, isso é um trabalho de persistência. É bem verdade que a pessoa vai na casa espírita para forrar o estômago, para comer a sopa, para ganhar a cesta básica. Eu não diria que a gente obriga a escuta da evangelização, que a gente faz uma troca positiva. Se me permite fazer aqui uma espécie de metáfora. Primeiro a pessoa escuta sobre Jesus e depois ela come. Em verdade, ela deveria ir só para comer, mas essa troca positiva ela tem uma finalidade útil. Porque muitas pessoas que escutaram sobre Jesus, elas ganham novos panoramas, elas conseguem ver a vida sob novos prismas. E muitas vezes eu me perguntei assim, porque eu já falei muito para os meus irmãos, não vou chamar de assistido, tá, Newton? Os meus irmãos que chegam para tomar a sopa. Será que as minhas palavras têm o condão de ter qualquer tipo de repercussão nessas pessoas? Elas estão com fome. Quando um benfeitor espiritual chegou e disse assim, meu filho, você está pensando apenas no seu trabalho e esqueceu do nosso. Quando elas estão aí escutando a palestra, seja uma palestra chata, porque hoje muita gente acha palestras chatas, seja uma palestra boa, há benfeitores espirituais do lado delas. Há o anjo de guarda, há a mãezinha já desencarnada, porque fora da casa espírita não conseguiram contato. Aqui, enquanto aguardam a sopa, eles estão ali. Meu filho, sua mãe te ama tanto, vamos mudar os caminhos. Escute o que esse orador está dizendo. Quantos benfeitores espirituais, quantas vezes o próprio Bezerra de Menezes, enquanto a pessoa aguardava uma sopa, ia trabalhando no ânimo daquelas pessoas. Então, Kardec, a gente vai num trabalho de formiguinha, sabendo que o trabalho maior não é nosso, é dos benfeitores espirituais. Por enquanto, a gente está condicionando a sopa à evangelização. Mas dia chegará que a pessoa chegará na casa espírita e dirá, hoje eu quero a evangelização e também a sopa. Norma Zélia, nossa amiga Norma Zélia, que sempre acompanha as nossas lives, pergunta assim: o número de pedintes cresceu muito. Todos mostram placas falando sobre desemprego e pedem ajuda para sustentar as famílias. Raros pedem empregos. Após empregados,
alegam que não se adaptam. E aí? Norma Zélia, essa é uma situação muito do nosso país. E me perdoem a expressão, da cultura da nossa gente. Por que o número de pedintes cresceu muito? Porque a nossa condição socioeconômica degradou-se muito. Então, se a economia não vai bem, se as condições sociais são cada vez mais desajustadas, é razoável que o número de pedintes aumente, que as pessoas fiquem desempregadas, que as pessoas tenham cada vez mais necessidades. Se te conforta, eu viajei para os Estados Unidos uma vez, para Nova York, uma das cidades mais lindas do mundo, e eu me assustei com a quantidade de gente nas ruas. E lá eles chamam de homeless, sem casa. Me assustei com a quantidade de gente nos metrôs, pedindo coisas, pedindo comida. Então essa situação é grande no Brasil, mas também é grande nos outros países. Talvez a mídia não noticie muito exteriormente, mas a realidade também ela é presente. Eu pude visualizar isso. Então, a condição da miséria decorre muito da nossa condição sociopolítica. O que a gente tem que trabalhar é essa segunda parte da sua frase, que raros pedem empregos. Nós precisamos mudar a nossa cultura. Porque a nossa cultura ainda é uma cultura de depender, de achar que o Estado é provedor, que a casa espírita é provedora, que eu não faço parte dessa engrenagem. Por isso o trabalho da educação, ele é importantíssimo. Nós precisamos de cada vez mais padres que falem dessa necessidade de inserção no tecido social, de dignificação da vida. Nós precisamos de cada vez mais pastores que falem de que nós somos os vetores do nosso progresso. Nós precisamos de que cada vez mais oradores espíritas falem de que nós somos as engrenagens do progresso, que nós somos os responsáveis pelo nosso destino, que nós não precisamos e nem podemos depender dos outros, depender de governos, depender de quem quer que seja, porque só se muda a cultura instalando uma cultura diversa, e esse é um trabalho da educação. Eu me recordo de uma frase que o professor Darcy Ribeiro disse há 30 anos atrás. E ele disse mais ou menos assim: se nós não investirmos em educação, daqui a uns dias não haverá presídios para prender tanta gente. Fazendo uma comparação com isso que você me perguntou, se nós não investirmos na mudança da cultura, de deixar de entender que o trabalho é algo pesado, é algo ruim, para algo que dignifica o ser humano, daqui a uns dias ninguém vai querer trabalhar mais. Porque trabalho virou sinônimo de coisa negativa. Até a própria etimologia da palavra trabalho, que vem de tripalium, tem a ver com sofrimento. Nós precisamos ressignificar isso. Newton, eu tinha 18 anos de idade. Faltava muitas coisas dentro da minha casa. E eu preciso trabalhar. Eu comecei a estudar para o Banco do Brasil, não consegui fazer um curso. Era uma apostila que eu comprei nas bancas de jornais. E lia. Passei no concurso. Quando chegou o telegrama para que eu tomasse posse, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu sorria. Eu fiquei num estado de ânimo. E eu lembrei daquela música do Gonzaguinha. O trabalho é o que dá dignidade ao ser humano. Um homem sem um trabalho não tem honra. Eu não sei cantar, a voz bonita quem tem é você. E quando eu ganhei o meu primeiro emprego, o meu primeiro salário, eu fui no mercado, olha o que uma pessoa com dificuldade financeira faz. Eu comprei carne, eu comprei biscoito recheado, eu comprei um monte de caixa de leite, e a minha mãe, eu cheguei aquilo tudo em casa. Meu filho, o que você vai fazer com esse tanto de carne, com esse tanto de leite, com esse tanto de biscoito recheado? Mamãe, é muita felicidade, mamãe. E eu ainda peguei do meu salário, dei parte para o meu pai, dei parte para minha mãe. Então nós precisamos mudar a cultura. E só se muda a cultura investindo em educação, investindo numa nova formatação dos caracteres. Eu passo sempre para minha filha, converso muito com a minha esposa. Nós precisamos trabalhar, porque o trabalho é dignidade. E, para tanto, nas faculdades,
Os jovens, os nossos adolescentes, precisam desassociar trabalho de coisa negativa, de coisa que me traz peso, de coisa que me impede de ter a folga. Pelo contrário, o trabalho é o que me move, é uma das leis morais. Quando os bons espíritos vieram trazer as leis morais, divididas em 10 leis morais, a primeira, lei de adoração, a segunda, lei do trabalho. Quando Jesus nos falou de trabalho, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O grande problema, minha amiga, é que isso é um trabalho a longo prazo. A gente precisa começar hoje para colher frutos daqui a 30, 40, 50 anos. Só que a nossa sociedade é imediatista. Hoje se fala na geração Z, a geração que acha cringe tudo aquilo que a geração passada falou. Mas nós podemos ir reformulando, ressignificando para construir uma sociedade melhor. E com certeza, se não mudamos os vetores que alimentam esse processo, principalmente no que tange à gestão pública, no que tange à indústria da seca que ainda existe, como também existe a indústria da fome, exatamente para que, ao dar migalhas, nós possamos comprar as consciências das pessoas através da gestão pública, isso também não significa dignificar a criatura humana, né? Então é muito importante pensar e repensar o modelo de atuação do Estado no ambiente das pessoas, para que essas pessoas possam se sentir úteis e não meras receptoras de capital, ou de dinheiro, ou de ajuda, ou de esmola da gestão pública. Porque isso realmente não significa transformar a sociedade. Especialmente quando se cortam verbas para a educação. Especialmente quando a gestão pública ela deixa de investir em pesquisa, ela deixa de investir no processo de formação educacional dos indivíduos, na medida em que ainda há cultura de que uma escola pública não tem a mesma qualidade de uma escola particular. Toda essa premissa, toda essa engrenagem, toda essa máquina, ela leva muito tempo para mudar, especialmente porque os indivíduos que vão sendo inseridos na máquina, mesmo aqueles os mais bem intencionados, acabam sendo vencidos pela engrenagem da máquina que foi construída no Brasil ao longo de muitos séculos. Então é importante realmente pensar e repensar esses vetores. Vamos aqui à nossa última pergunta. E novamente aqui, nós temos aqui a Zuleide, trabalhadora da Casa de Francisco. Ela diz assim: Rafael, que maravilha ouvir você falando desse Jesus que transforma a vida. Você hoje só me fortaleceu mais ainda de tudo que a doutrina me esclarece. Eu te pergunto, muita gente vai à casa espírita buscando ajuda, é verdade. Mas tem outros que querem a cura rápida. Quando eles escutam orientações que não é o que eles querem ouvir, vão embora e não voltam mais. Fazemos muitas vezes o convite para a inclusão nos trabalhos, mas eles não ficam. Será que erramos ao convidar? Não. Erramos ao não perseverar. Na verdade, a gente pode fazer os convites, mas a gente tem que respeitar o tempo e o espaço de cada um. É muito natural na criatura humana, quando descobre um tesouro, querer impor esse tesouro a outras pessoas. Veja, nós temos duas situações. Eu encontrei um tesouro e eu quero compartilhar esse tesouro com a minha esposa, que é a grande benfeitora da minha vida, com a minha filha, que é o grande sol da minha existência, com a minha irmã, com a minha mãe, mas o tesouro é para mim. A minha mãe hoje é católica, o meu pai hoje nem vai em qualquer tipo de religião. As pessoas pensam diferentes, elas são diferentes. Eu ouvi uma fala do André Trigueiro que eu achei o máximo, aí no Nordeste. Nós somos uma multidão de diferentes. E fazer caridade, promover socialmente, é entender essas diferenças. Não querer transformar essas pessoas a pensar igual a mim, a ter a mesma religião que eu. Fazer a caridade de propagar o espiritismo é dar o consolo que a doutrina espírita nos ensina. É levar as possibilidades dos princípios espíritas, da imortalidade, da caridade,
mas sem pretender que a pessoa se torne espírita ou em indo na casa espírita permaneça, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. Então, eu preciso entender a individualidade de cada um e amar essa pessoa do jeito que ela é. Então, veja, minha amiga, se a pessoa foi na casa espírita querendo a cura, ela vai se dar conta que a cura não é um processo mecânico, sistemático. Muitas pessoas vão na casa espírita, eu preciso tirar de mim os capirotos, os encostos, e usam até essas expressões mais do popular. Quando se dão conta que o encosto ou o capiroto ele é fruto das minhas imperfeições, elas muitas vezes amolentam, deixam de ir na casa espírita, mas a gente prossegue no nosso trabalho. Prosseguir no trabalho é fazer o nosso melhor, sem exigir qualquer tipo de retribuição, sem exigir que as pessoas adiram àquilo que eu estou propondo. Então, relembrando Chico Xavier, a mim, eu procuro me tornar cada vez melhor às outras pessoas. Eu aceito e as amo do jeito que elas são. E aí a gente vai prosseguindo com a nossa tarefa. Porque senão a gente pode cair na mesma dificuldade que outras religiões, e eu estou aqui, e aqui não estou falando para julgar, que acham que o certo é aquela religião, que a pessoa precisa aceitar Jesus, precisa seguir aquele culto, porque senão estará proscrita. A religião espírita é diferente, porque ela não limita, ela liberta. E libertar é olhar para o ser humano do jeito que ele é. Ele pode ser negro, ele pode ser branco, ele pode ser capitalista, ele pode ser comunista, ele pode ser homossexual, ele pode ser heterossexual. Ele pode ter o direito de ser espírita e de não ser espírita. Ele pode ter o direito de hoje querer ir no centro para receber a cura. E a gente faz o nosso máximo. E a gente respeita o dia que ele sai. Porque eu digo uma coisa para vocês. Muitos chegam querendo a cura. Melhoram um pouquinho, vão embora. Daí a 3, 4 anos, tá lá de volta. Você me aceita? Olha, Jesus falou da ovelha perdida. Quando uma se perdeu, ele deixou 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Só que a gente acha que aquela que se perdeu é o outro, aquela que se perdeu somos nós. Jesus está sempre buscando o meu pai, a minha mãe, o meu vizinho, aquele que pensa diferente de mim, buscando a mim mesmo para o seu aprisco. Tenhamos esse sentimento de amorosidade, de respeito, de vivência da tolerância. Eu vi que uma companheira escreveu assim, que nós precisamos sair do assistencialismo e ir para a promoção social. É verdade. Se nós pudéssemos resumir tudo o que eu disse aqui hoje, seria assistir. É importante. E eu até vi um exemplo aí do nosso chat. Se a pessoa está morrendo afogada, eu não tenho como ensiná-la a nadar. Eu vou lá e socorro aquela pessoa. Assistir é o primeiro passo. O segundo passo, e o mais importante, é promover, porque num segundo momento eu ensino ela a nadar. E aí ela não depende de mim mais. E aí mais na frente ela pode até me ajudar. Que maravilha. Se a gente pudesse, ficaria aqui conversando, debatendo, mas é importante o tempo de reflexão, é importante a gente se dar tempo para pensar nessas palavras, nessas informações, nessas provocações filosóficas, sociais, que foram feitas nesse momento. Que a gente consiga, de alguma forma, meus irmãos, meus amigos, compreender essa necessidade de tornar relevante aquilo que a gente prega, aquilo que a gente pensa, sente, fala, fazer com que a gente viva não um sistema religioso, porque o sistema religioso, ele normalmente cria uma imagem externa, ele cria um gestual externo, mas ele não atinge a profundidade do ser. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, científica, com consequências espiritualizantes, que nos convida a um processo de desmaterialização dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, a fim de que a gente possa atuar no mundo de maneira significativa, como faria Jesus, né? Amar como Jesus amou. E amar é não sustentar o indivíduo na miséria, mas oferecer a ele dignidade. Que palavra linda a palavra dignidade. A gente estava numa reunião de diretoria do Lar Beneficente Clara de Assis,
que é a obra social da Casa de Francisco, e a gente estava procurando colocar a missão, a visão, e realmente a missão, a gente acabou chegando nessa palavra: oferecer às pessoas a sua dignificação, dar às pessoas dignidade, propiciar a essas pessoas dignidade, através da descoberta dos potenciais que esse ser humano carrega dentro de si. Você imagine quantos tesouros existem em comunidades extremamente carentes, comunidades de risco, comunidades que não têm acessibilidade. É muito importante a gente garimpar e perceber. Por isso, os trabalhos sociais, eles são uma forma de extensão desse fora da caridade não há salvação, com o objetivo de fazer e descobrir esses valores que são do espírito, para que o indivíduo possa romper o seu ciclo de miséria. Para encerrar, dividir com você, Rafael, uma situação que a gente viveu. Existe um grupo de profissionais liberais que montaram um projeto chamado Oportunize. Eles financiam a educação técnica, educação até de vestibular, para a pessoa passar no seu sonho de faculdade, de universidade. E eles foram ao Lar de Clara. E as crianças da comunidade não conseguiam nem dizer qual era o seu sonho. Nós tivemos que colocar psicólogos para atuar nesse sentido, a fim de que pudessem extrair qual seria efetivamente o sonho daquelas crianças. Por quê? Porque o processo da miséria, da fome, da pobreza, cria um mecanismo mental também, cultural também. É muito fácil a gente criticar o ladrão, o batedor de carteira, criticar o delinquente, criticar a pessoa que vive o ciclo de miséria, dizer que ela, com licença da palavra, mas usam até a expressão vagabundo, que ela é vagabunda, porque eu cheguei onde cheguei porque trabalhei, eu cheguei onde cheguei porque eu lutei, e todo mundo pode lutar, mas desconhecem que o ambiente, desconhecem que os traumas, desconhecem que os travamentos atingem a psicologia daquela criatura humana e dificultam que ela rompa, inclusive, com a ideia de que ela tenha direito, mereça, ou seja, filha de Deus ao ponto de merecer um horizonte melhor, mais feliz. Então, depois que elas passaram pelos psicólogos, elas começaram a dizer: eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Elas começaram a desarmar, se libertar. Era o que Jesus fazia. Não era só a doença física. Vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. A palavra pecado é uma palavra que foi muito degenerada ao longo do tempo. Mas o pecado é o nosso travamento, o pecado é oferecer tão pouco do nosso talento em relação a Deus. O pecado é não se enxergar e não se perceber como filho do divino. O pecado é exatamente não perceber os potenciais que a gente precisa contribuir com esse mundo, somar com esse mundo. Então a gente fica muito feliz. Querido Rafael, endereçe a nós aí as suas palavras finais por esse momento, porque com certeza a gente vai voltar a pedir você aqui para falar com a gente sobre mais temas palpitantes. As minhas palavras finais são sempre uma dupla. A primeira, agradecimento. Como é bom falar de Jesus. Como é bom acordar numa manhã de domingo. Aqui no Rio está frio, a janela está fechada, eu estou de agasalho. Mas quando eu falo com o Ceará, eu fico muito alegre. Quando eu me dirijo a você, Newton, a gente tão querida que está aí no nosso chat, mandando as suas mensagens, mandando as suas perguntas, que eu me esforcei para responder, tá, gente? Se tiver mais alguma coisa, podem me contactar a posteriori. E a segunda palavra, esperança. Nós não podemos deixar de ter esperança. Eu citei Paulo Freire. E Paulo Freire cunhou dentro de esperança a palavra, o verbo esperançar. Porque tem muita gente que acha que esperança é sentar e esperar que as coisas vão mudar, que o Brasil vai ter mais paz, que a gente vai ter um melhor cenário político, que o mundo vai acabar a guerra. Bom, quem sente e espera, as coisas acontecem à revelia daquilo que eu estou fazendo.
propunha Paulo Freire o verbo esperançar, porque eu sou parte ativa de tudo que está acontecendo. E se eu sou parte ativa, eu posso contribuir. Se eu não posso contribuir com atitudes, eu posso contribuir com orações. Se eu não posso empregar as minhas mãos, eu posso, através das redes sociais, ao invés de tanta fake news, ao invés de tanto ódio, promover a paz, falar do amor, falar da esperança, porque os dias são de esperança. Muitas pessoas dizem, Rafael, mas a noite está tão escura. A gente olha por aqui, a gente olha por lá, é tanta coisa negativa. O que vem depois da noite escura? Senão aqueles raios que vão atingindo o céu pela manhã, no alvorecer. O que vem depois da tempestade, senão o arco-íris? E minha filha, quando olha para o arco-íris, papai, o arco-íris. Esperemos pelo arco-íris, mas esperar de esperançar, porque eu sou parte ativa disso. Eu posso ajudar na guerra da Ucrânia sem precisar ir para lá, sendo pacífico onde eu estou. Na minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho. Eu posso contribuir com a melhoria da situação política sendo um melhor cidadão onde eu estou. Ajudando as pessoas, entendendo que caridade tem muito a ver com dar dignidade, porque as pessoas precisam de dignidade. Porque Jesus estabeleceu que cada um de nós somos dignos do seu amor. Olha que palavra bonita. Se somos dignos do seu amor, nós precisamos que as outras pessoas se sintam igualmente dignas desse mesmo amor que é dado indistintamente. E nós possuamos construir aquela sociedade, aquele movimento espírita, lembrando do filme A Corrente no Bem. Eu estou aqui em Niterói, você, Newton, está aí em Fortaleza, no Ceará. Vamos nos dar as mãos. E dando as mãos, quando um cai, o outro levanta. Porque um dia eu também vou cair e alguém vai me levantar. E tal qual os cristãos das antigas arenas diziam, Ave Cristo. Os que anseiam por ti servir, te glorificam e saúdam. Ou tal qual Francisco de Assis, no Monte Alverne, quando já ganhou as marcas da crucificação, num fenômeno belíssimo de materialização, ele orava a Jesus, mestre, eu quero muitas coisas, mas o que eu quero mesmo é que se cumpra a sua vontade e não a minha. E que eu me esforce por compreender que eu estou no mundo para ser um instrumento da paz, para ser um instrumento do amor, para ser um instrumento da dignificação do ser humano, que começa pela mudança da minha atitude. Um beijo, Ceará, e até uma próxima. Um beijo grande no coração, Rafael. Um grande abraço e, como diriam os irmãos franciscanos, paz e bem. Obrigado por tudo. Fica com Deus, querido. Um abraço na sua esposa e sua filhinha.